Eba, já estamos de volta! Você como pai, como mãe, deve ter aí muitas preocupações e às vezes ruídos na hora de se comunicar com os seus filhos. Isso muitas vezes gera na gente uma ansiedade, gera aí na gente, né, a cabeça fica fritando. Como é que eu vou falar com meu filho? Como é que eu vou falar com a minha filha de uma forma que ele me entenda, que ela me entenda e que a gente consiga ter um bom relacionamento, principalmente na adolescência. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto com a psicóloga Nilva Godinho. Seja muito bem-vinda ao nosso programa novamente. Tudo bem? Tudo bem, você, Bárbara? Tudo jóia. Obrigada, eu agradeço pelo convite, por estar aqui novamente, podendo falar a respeito de um tema tão importante na fase do desenvolvimento, né? É tão difícil muitas vezes hoje a gente saber o que a gente fala, como é que a gente se comunica, porque parece que hoje tudo que a gente fala é voltado contra a gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. E quando a gente vai falar com os filhos, eu acho que mais ainda, né? Porque a gente fala, será que eu tô falando pro meu filho de alguma forma que eu tô incapacitando ele, que eu tô pressionando ele? Então eu queria que você começasse a falar, primeiro, quais os desafios que meu filho, minha filha vão encontrar na adolescência, para o pai conseguir identificar se ele está passando por esse momento. Tá bom. Bom, a adolescência é uma fase muito desafiadora, né? É uma fase de muitas transformações intensas, um ritual de passagem, e onde o adolescente que passa daquela fase da infância para a adolescência, ele fica num momento, né, eu sempre gosto de ilustrar que ele não é nem lagarta e nem borboleta. Então, geralmente, essa fase da adolescência é um período de angústias, né, de conflitos existenciais. Quem sou eu? Então, dentro desse período, é importante os pais conhecerem um pouquinho a respeito o que é a adolescência, né, para que eles possam minimamente se conectar com esses filhos de forma mais assertiva. Então, essa fase da adolescência, geralmente, Bárbara, o adolescente, ele vai para o embate, ele questiona todo o tempo, né? Aquela rebeldia. Tem o distanciamento dos pais, porque ele está buscando se identificar, né? Buscar saber quem é ele, qual a identidade. Então, tem esse distanciamento. Então, esses diversos, né, fatores que envolvem a adolescência faz com que muitas vezes eles tenham esse comportamento, né, que é tido como rebelde, aborrecente, né? Então, o adolescente, ele é muito estigmatizado, rotulado, e muitas vezes esse processo da comunicação fica com muitos ruídos, fica sem sintonia, porque aquela criança que era conduzida totalmente sob o comando do pai, agora não é mais. Só que ao mesmo tempo que ele está nesse período da adolescência, ele não é adulto e nem criança. Eles têm essa necessidade de ser conduzido por esse pai. E como os pais, né, podem conduzir de uma maneira saudável, que possam se conectar. Qual que é a importância de conseguir trazer essa comunicação para dentro da casa, enfim, ali com os filhos? O vínculo emocional, Bárbara. O vínculo é extremamente fundamental. E o diálogo, né, abrir esse espaço de diálogo, de conversa, de acolhimento, de respeito, uma comunicação respeitosa, amorosa, é fundamental para criar esse vínculo, essa segurança emocional que o adolescente tanto precisa. E muitas vezes os pais, né, achando que ele já está grande, que ele já se vira sozinho, ele acaba muitas vezes não ouvindo. E hoje, Bárbara, né, nós estamos aí com uma grande dificuldade de ouvir, né? A mudança também dentro da sociedade. Os pais muitas vezes chegam estressados, cansados em casa e não tem tempo. Então, promover esse ambiente onde ele escute sem julgar, onde ele compreenda esse adolescente também,
e acolha esse momento de desafios do adolescente. Porque ao mesmo tempo que ele se distancia, ele quer, vem ficar perto. Eu acho que é o momento que a gente mais fica confuso na vida, né? Acho que é aquele momento que a gente está tão perdido que a gente começa a se rebelar porque a gente não entende o que a gente quer da nossa vida, o que a gente quer fazer, o que eu vou escolher da faculdade, estou terminando o colégio, vou perder meus amigos. Acho que toda essa questão que traz. Lembrando que todo pai, toda mãe já foi um adolescente. Então, acho que na hora que você for conversar com seus filhos, se lembre como você era, o que você fazia, qual o trabalho que você deu para os seus pais. Exato. Todos nós demos um trabalhinho ali na adolescência, nem que foi pouco. Eu dei pouco trabalho, viu, na adolescência pro meu pai e pra minha mãe, mas eu gostava muito de namorar. Uhum. E aí meu pai e minha mãe não gostavam muito de deixar, mas aí eu, dava minhas escapulidas. Mas só, do resto, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Mas a gente tem a nossa opinião. Então, lembrando, né, você já foi adolescente, lembre, acho que é legal você colocar aí um filminho da sua história pra, na hora que você for conversar com seu filho, você ter parâmetros também, né? Exato, isso gera conexão, isso gera identificação. Isso faz com que o adolescente se aproxime desse pai, dessa mãe, porque nessa fase da adolescência, geralmente, que você não quer fazer, que você tá respondão, que você é preguiçoso. Então, assim, compreender a adolescência é importante, porque quando você escolhe ter um filho, Bárbara, como que geralmente é? Você se prepara para a maternidade. Muitas vezes você busca leituras, na maternidade tem cursos. E aí você se prepara. Agora, e na adolescência? Porque é uma fase de transição, de transformações, tanto físicas, hormonais, biológicas, que muitas vezes ele não consegue dar conta de todas essas transformações. Então, entender, compreender essa fase vai ajudar, né, você, pai, mãe, a se conectar também com o seu filho, usando de uma comunicação muito mais respeitosa. Hoje nós temos, né, a comunicação não violenta, que é uma comunicação que não é agressiva, que é baseada no amor. E quando eu me coloco nessa posição de identificação, trazendo como eu era adolescente, isso faz com que eu respeite o meu filho, né? E gera essa compreensão, essa conexão. Então, muitas vezes, tem que tomar cuidado com essa postura de autoridade, porque hoje os adolescentes também, eles não estão aceitando mais essa postura. Sim. Então, é importante ter firmeza, né? Ao mesmo tempo que você abre esse espaço de diálogo, de compreensão, de acolhimento, é importante também colocar limites, falar com firmeza. Isso não quer dizer, né, poxa, você é um pai super permissivo. Não, tem a ver com respeito. Até porque, né, Bárbara, a violência, ela não leva a lugar nenhum. Sim, eu acho que a comunicação... A obediência, ela vai sendo construída baseada no medo. E a educação também é pautada o quê? No medo e não no respeito. Então, a comunicação é uma arte. E ouvir também é uma arte de conexão. Todo mundo quer falar hoje, né? Mas ninguém quer ouvir, né? Exatamente. Exatamente. Então, o ouvir é muito importante. Eu posso escutar, mas de repente eu posso não te ouvir. Então, quando o adolescente ele sente essa conexão, que o pai, a mãe ou o educador se preocupa com ele, aos poucos ele vai ganhando mais segurança, mais autoconfiança e depois de um determinado tempo, ele volta para mais perto da família. Então, respeitar esse espaço é extremamente importante de dar tempo para ele poder se organizar internamente e poder aqui se envolver dentro do âmbito familiar. Sim. Eu estava assistindo esses dias um vídeo que me chamou muita atenção. A mãe estava com um bebezinho, acho que o menino tinha uns 3, 4 anos mais ou menos no colo.
E aí tinha uma pessoa na frente, falava, olha, eu vou te dar esse objeto, você vai montar assim, eu vou te dar 10 segundos para você montar, lá, lá, lá. Aí o menininho bem atento, ou bem focado ali, fazia tudo que ela pedia e entregava. Nisso, entrava uma pessoa na sala, tudo combinado, né? Gritando. Não era nem com ela, era gritando na sala mesmo. Na hora você vê a expressão do menino, ele fica tímido, ele presta atenção e aí ela dá outra tarefa para ele e ele não consegue, ele trava na hora, totalmente sem foco, só com um grito que nem era alguém falando para ele nada. Agora você imagina, né, você gritando com o teu filho adolescente que já tá passando por um momento ali de confusão, um momento que ele tá mais perdido que, né, que cachorro no dia da mudança, daquele jeito. Imagina como que é, né, essa questão. Como é que a gente faz então para não gritar? Porque dá vontade, né? A gente tem uma hora que quando a mãe range, quando a mãe trava o dentinho aqui, ó, aí você viu, assim, aí fala o sobrenome então, meu Deus do céu, sai correndo que o chinelo vem. É verdade. Então, é importante os pais terem um mínimo de autoconhecimento, né? De eles conseguirem identificar o sentimento daquele momento. Então, o pai, a mãe, o educador, eles são os adultos da relação. Então, num momento, né, de exaltação, filho, aguarda um pouquinho, a mamãe, o papai tá nervoso, nervosa. Depois nós conversamos, tudo bem? Eu sei que não é fácil no dia a dia, mas nós temos muito mais gerenciamento sobre as nossas emoções do que a criança. Sim. Porque a criança, ela tem a questão da impulsividade, da desregulação emocional e ela não consegue identificar. E a criança, ela manifesta, né, o comportamento, as emoções, desculpe, através dos comportamentos. Tá. Então, é sempre importante para esse pai, para essa mãe, para esse educador, ele poder se conectar com esse pai, né? Com esse filho, ele trazer esse filho para perto, porque quando ele olhar, entender que ele está sendo respeitado, Bárbara, ele vai se colocar à disposição desse pai, vai atender muito mais a esse pai, respeitar as regras, os limites. Então, muitas vezes as pessoas confundem um pouco a comunicação afetiva, amorosa, como algo permissivo. Certo. E não é. É respeito. Então, assim, respondendo a pergunta que você me fez, né? É sempre você, o pai, reconhecer a emoção. Porque na hora que você tá nervosa, você não pensa. Parece que você entra numa nuvem assim, e aí você sai de onde você tá, né? Então tem que tomar muito cuidado nessa hora. Acho que é o primeiro momento que vai ditar o resto, né? Exato. Trazer essa conexão, porque além da comunicação verbal, tem a comunicação não verbal. Muitas vezes eu não falo, mas o meu olhar diz muitas coisas. Muitas vezes eu falo numa entonação mais baixa, porém a minha expressão, ela diz totalmente o contrário. Então, cuidar também com a nossa comunicação não verbal. Sim. Né? Porque muitas vezes eu te desculpo, filho. Né? Então, há uma incoerência nessa comunicação. E o ouvir, Bárbara, ele é importante por quê? Para não ter ruídos. E uma técnica muito importante, muito legal para ser usada é as perguntas. Esse é o método mais eficaz para lidar com esse ruído. Exatamente, com o adolescente principalmente, para despertar, desenvolver a responsabilidade nele. Porque quando eu pergunto, eu levo o adolescente a pensar. Muitas vezes, se você percebe que seu filho ele não consegue responder, encontrar uma alternativa, ajudar esse adolescente também a encontrar as possibilidades. Então,
essa é uma técnica muito importante. Vem cá, o que você acha desse comportamento, filho? O que nós podemos fazer daqui para frente? O que você acha? Qual é a consequência que você merece em relação a esse comportamento inadequado? Então, a pergunta, ela leva você a refletir sobre o seu ato. Diferente quando você chega com o discurso pronto, com certa autoridade, simplesmente o adolescente ele vai se colocar numa posição de defesa. Sim. E não só o adolescente, o ser humano no geral. Sim. Então, é importante construindo né, essas técnicas. É muito interessante isso que você falou sobre a questão de como você fala, porque hoje aconteceu um caso e aí vieram falar sobre, né? E aí eu falei, deixa eu assistir o vídeo para analisar. E assim, as duas pessoas falam praticamente a mesma coisa, só que uma fala de uma forma extremamente hostil, ou grosseiro, agressivo, e faz ela perder totalmente a razão do que ela tá falando. Então eu acho que é super importante, né? A forma como você também vai verbalizar, né? Se você não tá naquela hora consciente, não tá, respira, sai do lugar, do ambiente, né? Sim. O que é bom fazer? Sai ali, respira, conta até 1000. Então, foi o que eu falei. É você pedir um tempo para o seu filho, respira um pouquinho. Quando você se acalmar, você retorna e conversa com o seu filho. Então, nesse aspecto, né, é importante os pais eles estarem minimamente preparados para enfrentar esses desafios da maternidade, que não é só a primeira infância, que também inclui esse período da adolescência e ainda eles não têm essa autonomia 100%, a independência 100%, então eles precisam desse amparo. Sim. Para que eles possam ir se sentindo mais seguros. Eu falei para você dos ruídos, né? Sim. Então, assim, muitas vezes quando eu não ouço, eu não escuto esse adolescente falar, o que acontece? Muitas vezes eu vou fazer a minha interpretação. E a tendência, muitas vezes, é de você pontuar só o comportamento inadequado. Então, é importante também esse pai ouvir, entender o que aconteceu que você teve esse comportamento, o que te levou, Tá. entende? Então, perguntar. Outra dica também, Bárbara, é você não usar a palavra você. Então, quando eu vou retratar sobre um comportamento inadequado, é sempre bom eu tirar a palavra você de acusação, porque muitas vezes dá essa conotação. Você é desobediente, você é desleixado, você é preguiçoso. Nesse aspecto, quando você vai efetuar ali um feedback, é legal você pontuar. Bárbara, você não acha que esse comportamento, eu pontuo o comportamento e não falo sobre você? Porque o você é sobre quem você é. Você reforça aquilo que já tá ruim. Exatamente. Então, reforçar sempre o comportamento, porque até então, o adolescente, a pessoa não é aquele comportamento. Né? Entende? Então, é importante usar, né, esses ajustes para alinhar a comunicação. Tá. Imagina assim, o rádio, né? Às vezes você procura uma estação, agora, né, é de tudo digital, né? Mais fácil. Mas antes, né, quando era aquele mais antigo, botãozinho, às vezes ficava o quê? Ficava um ruído e você conseguia entender o que estava sendo falado. Colocava na sintonia certa, não dava. Exato. Então, tirar esses ruídos, colocar na estação certa, alinhar a minha fala. Então, eu, enquanto mãe, eu também preciso alinhar, me ajustar, porque meu filho não é mais uma criança, agora é um adolescente. Então, toda a dinâmica familiar, Bárbara, precisa ser mudada.
inclusive a maneira que eu acesso o meu filho em casa. Então, isso é fundamental, porque a comunicação, ela é essa arte de se conectar. Por exemplo, uma pergunta aqui. É certo eu pegar o celular do meu filho para fuçar o que ele está vendo? Olha, isso pode ser combinado e Tá. o pai ele tem essa autonomia, até porque esse adolescente ele não tem total condição ainda de se responsabilizar por todas as coisas. Então, é importante sim, o monitoramento, Bárbara, é fundamental na adolescência. E para que você não invada esse espaço escondido, a comunicação, o diálogo. Filho, de vez em quando eu vou olhar seu celular. Porque ele já sabe que uma você hora vai olhar, acontecer. que vai orientar. Então, assim, é importante, não é uma invasão de privacidade, a não ser que você faça isso de uma forma escondida, Tá. mas você pode sim e deve. Legal. Deve olhar o celular do seu filho. Ainda mais hoje, né? Que a gente vê tanta coisa que está acontecendo. A gente tem que saber o que eles estão acessando, com quem eles estão conversando, quais sites que eles estão buscando aí. Então é muito, muito importante. Você trouxe também uma coisa para a gente fechar aqui, sobre a questão dos psicólogos dentro dos colégios. Né, que eu acho que hoje é um privilégio que nós temos. Sim. Isso, né? Na nossa época não tinha. Queria eu tivesse psicólogo, né? Não estava pagando terapia hoje, tinha feito aquela época. Qual que é a importância dos psicólogos desse trabalho dentro das escolas? Olha, é fundamental um psicólogo para estar o quê? Observando essas demandas da saúde mental, né? Porque tem diversas faixas etárias. Ali dentro é um pedaço da sociedade e ter um olhar que é compreensivo, que entende de comportamento, que entende todo um contexto daquele aluno, é fundamental para que ele possa sentir naquele ambiente acolhido emocionalmente. Porque as escolas, muitas vezes, né, você pensa em escola, você pensa logo em aprender. Mas é ali que você tem todas as experiências possíveis. É um ambiente de convivência. Então, os comportamentos, eles vão ser expostos todos ali. E aí o psicólogo, ele entra nesse momento para fazer intervenções. Né? Então tem o bullying, essa questão da violência que está muito, né, atualmente. Então o psicólogo ele vai ter um olhar da saúde emocional desses alunos. Ele vai também criar intervenções para poder ajudar e fortalecer esse aluno emocionalmente. Sim, perfeito. Bom, Nilva, eu queria te agradecer, muito obrigada. Olha, você que assistiu, pegou essas dicas, porque é importante, eu já vou utilizar lá em casa. Daqui uns aninhos, ainda tá cedo, mas daqui uns aninhos já vou utilizar essa de fazer as perguntas em qualquer lugar, até no ambiente de trabalho, usa que vai dar certo. Quero que você deixe os seus contatos e os seus agradecimentos finais, por gentileza. Eu agradeço pelo convite e é um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. O meu contato é o 11 9983 9100 e o Instagram é psico.nilvagodinho. Muito obrigada. Volte sempre pra gente bater mais papo aqui e conversar, tá bom? Obrigada, Obrigada, viu, Bárbara? querida.